Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesta lição nós vamos falar sobre como uma pesquisa da década de 80 mudou para sempre a forma como a gente desenvolve software atualmente. Então vamos lá. Em 86, né, com esse problema em mente, esse problema já vem, né, de longa data. Em 86, dois professores de Harvard, o Takeuchi Nonaka, eles fizeram uma pesquisa com as empresas mais inovadoras do mundo na época. Tá? Então aí incluía Xerox, incluía IBM, incluía... Enfim, lá no artigo tem várias empresas citadas. E eles lançaram esse artigo, The New Product Development Game, o novo jogo de desenvolver novos produtos, em 86, na Harvard Business Review, lá na revista deles. Esse artigo está no ar até hoje, tá? Eu vou colocar depois o link ali no Google Classroom, está no ar até hoje, e ele explica como que as empresas mais inovadoras do mundo naquela época estavam executando seus projetos. Porque até então, a grande massa executava todo mundo daquele jeito waterfall, mas tinham empresas que estavam crescendo mais que os concorrentes e não trabalhavam daquele jeito ali. Trabalhavam de outras maneiras. E uma das diferenças de como elas trabalhavam é que elas não trabalhavam como se fossem departamentos completamente isolados, como se fossem empresas completamente isoladas. Elas trabalhavam em time. E eles citam em dado momento do artigo que elas trabalhavam como times de rugby. E daí, como eu nunca tinha visto um jogo de rugby, né, eu fui no YouTube e achei um clipezinho bem curtinho, acho que ele tem menos de 1 minuto, que mostra uma jogada de rugby, de como é que funciona a dinâmica do time, só para vocês terem uma ideia. O que a gente pode perceber ali? Né? No rugby, que é um esporte de contato físico direto, não adianta tu tentar, sozinho, percorrer todo o campo com a bola até a outra ponta. Né? Tu é obrigado a passar para os seus colegas mais de uma vez, né, para conseguirem juntos chegar do outro lado. É um dos jogadores conseguir, de fato, colocar a bola lá no outro lado. Né? Então, esse artigo do Takeuchi do Nonaka, ele fala muito sobre o trabalho em time para conseguir entregar os projetos. Entre outras coisas que ele fala. Mas essa é uma das grandes mudanças, porque até então não se falava de time, né, dentro das empresas que tocavam esses projetos de TI. Se falava em departamentos. Tinha a área dos analistas, a área dos programadores, a área da qualidade, e era meio que uma área tentando botar a culpa na outra. Atrasou porque a área tal não me entregou no prazo. Atrasou porque eu não sei o quê. Os testadores reclamavam, os programadores me enchem de problema aqui e não me entregam nada que preste. Né? E a primeira mudança de mindset que surgiu com esse artigo foi: nós temos que mudar a organização de quem desenvolve o projeto, né? de quem de fato está na linha de frente, tocando o dia a dia do projeto, a gente tem que mudar a organização dessas pessoas. Não dá mais para ser departamentos separados. Baseado nisso, nesse estudo, começaram a surgir diferentes metodologias. Uma das primeiras mais famosas até hoje foi o Scrum, 95. Né? O Scrum ele é um movimento do rugby, que é esse movimento que aparece na foto, em que os times se enfrentam ali. Eles se empurram, o time inteiro empurra o outro time inteiro, né? E tem que ser um trabalho em equipe para conseguir vencer o time adversário, porque tu tem que empurrar todo o time adversário para longe da bola. Tá? Então ele é diferente do futebol americano, que tem aquela jogada inicial e tal. Né? Aqui tu tem que empurrar, todo mundo alinhado, braço com braço, cabeça com cabeça, tem que empurrar o time adversário para longe da bola. Tá? Então ele foi muito inspirado nas citações do Takeuchi do Nonaka sobre o rugby, né? Eles acabaram nomeando o método de Scrum. Outros métodos surgiram e em 2001 surgiu o chamado Manifesto Ágil. Manifesto Ágil foi uma série de gerentes de projeto, programadores, analistas de sistemas, que eram bem influenciadores, né, os influencers da época deles, na área de software, e eles se juntaram para trocar figurinha de como é que eles estavam tocando os projetos usando esses métodos novos. E daí eles criaram esse manifesto, né, Manifesto Ágil,
que se chama, que ele define algumas mudanças bem comportamentais e de mindset em relação a como que os projetos deveriam ser trabalhados a partir daí. E disso se derivou, né, os processos que passaram a ser adotados nas empresas que eles trabalhavam. Então, o Scrum, ele é meio que uma receita. O Manifesto Ágil, ele é algo mais inspirador, mais alto nível. Tá? Então, a ideia dele é, em linhas gerais, determinar como que deveria ser o comportamento das pessoas e dos times dentro de um projeto. E o Scrum não, o Scrum já vai te trazer mais uma receita de processos e ferramentas ali. Então nós entendemos, né, que este movimento chamado métodos ágeis, ele mudou bastante a forma como as empresas passaram a desenvolver os seus softwares, baseados aí principalmente no trabalho colaborativo. No entanto, será que isso trouxe resultados positivos para as empresas? Eu quero trazer alguns números para a gente conseguir encerrar esse tópico na aula que vem. Até lá!